2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma palavra poderosa que nós temos diante de nós. Irmãos, a palavra do Senhor, para quem não tem aliança com o Senhor, a palavra do Senhor, para quem não foi alcançado ainda pelo Senhor, a palavra do Senhor para aqueles que se perdem, é uma vara para os seus lombos. E não tem nada de bom para apresentar a esse tipo de pessoa. Já para os salvos, já para aqueles que foram alcançados por Jesus para a salvação, para aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus e que receberam a dádiva de terem os seus nomes escritos no livro da vida, a palavra do Senhor, ela deixa de ser vara e passa a se tornar como que um cajado, que auxilia o crente na sua subida rumo ao céu. Eu estava me lembrando do passeio que nós fizemos com os jovens um pouquinho antes dessa pandemia começar. Nós subimos o morro do Spitzkopf e alguns de nós pegaram uma espécie de cajado, um toco de madeira, para subir o morro. E aquilo foi de uma ajuda sensacional, maravilhosa. Foi um apoio maravilhoso, principalmente para nós que não temos um condicionamento físico lá muito bom. Então é isso que a palavra do Senhor representa para o salvo. Não mais uma vara para lhe bater nos lombos e para lhe ferir a consciência, porque ele está longe do Senhor e dos caminhos do Senhor, mas como um cajado que serve de apoio rumo à sua subida aos céus. Esse cajado vai dar para o crente segurança. Esse cajado vai dar para o crente força, esse cajado vai dar para o crente um consolo, um alívio, um alento durante a sua subida, durante a sua peregrinação. E mesmo nos momentos onde ele se sentir cansado, ele pode se apoiar sobre esse bordão e adorar o Senhor. Isso faz a palavra de Deus na vida de um salvo. E estudando um pouco da história da igreja, eu pude perceber que existe algo que acontece no nosso tempo que não é novo. Eu confesso, em várias oportunidades, orando ao Senhor, eu falava ao Senhor que existem certas coisas que acontecem no nosso tempo que nunca aconteceram antes. Mas o Senhor, pelo Espírito, analisando a palavra e olhando a história da igreja, me fez ver que tudo que foi, é, e tudo que será também já foi. As coisas são extremamente repetitivas. E quando eu olho, por exemplo, para Atos dos Apóstolos,
Eu enxergo exatamente as mesmas coisas que nós vivenciamos hoje. Quando eu olho para as cartas escritas pelos santos apóstolos, eu vejo os mesmos sinais, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos e encontramos. E talvez a maior delas seja essa tensão entre a questão das ordenanças e a questão da graça, entre a questão da lei e a questão do favor divino. Talvez na nossa geração nós não tenhamos visto um tempo como esse, mas se nós analisarmos a história da Igreja de Cristo, nós vamos ver que esses períodos se repetiram muitas e muitas vezes. De que forma? Uns tomando apenas a vara no lombo, outros tomando apenas o cajado. Uns hipervalorizando somente as leis, somente as ordenanças, e desprezando total e absolutamente a graça. E outros no outro extremo, hipervalorizando uma hipergraça que está muito longe de ser bíblica e desprezando qualquer preceito contido nas páginas da Escritura Sagrada. São dois extremos perigosos, são dois extremos antibíblicos, são dois extremos que fazem com que a alma de muitas pessoas caminhe a passos largos para o inferno. Por isso eu fiz questão de ler toda essa porção das Sagradas Escrituras, porque aqui você encontra coisas relacionadas aos privilégios do crente e coisas relacionadas às responsabilidades dadas aos crentes. Se você olhar, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, você vai encontrar a seguinte afirmação, de que aqueles que creem no Senhor Jesus receberam do Senhor Jesus o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga comigo, quem crê em Cristo, recebe de Cristo o poder. Diga de novo, o poder de ser feito filho de Deus. Irmãos, existem pelo menos 3 coisas que são extraordinárias e que nós não podemos deixar passar batido e nós não podemos nos permitir desprezar. É a questão da criação, que foi feita por intermédio de Cristo, e isso você encontra também no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas essas coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nós temos a primeira coisa que é extraordinária, que eu e você precisamos valorizar como a joia mais preciosa, a criação por Cristo. A segunda joia, igualmente preciosa, que eu e você não podemos nos dar ao luxo de desprezar, é a encarnação de Cristo. E a terceira joia que eu e você precisamos considerar com igual valor, é a salvação em Cristo. São 3 coisas extraordinárias que eu encontro na palavra do Senhor: a criação, a encarnação e a salvação. E todas essas coisas se dão na pessoa de Cristo. E citando ainda João, capítulo 1, versículo 12, onde ele diz que aqueles que creem em Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, eu e você precisamos considerar que o fato de termos sido feitos filhos de Deus é a obra mais maravilhosa, mais extraordinária, mais sobrenatural, mais incrível que poderia ter acontecido comigo e com você. Porque Deus não tem obrigação nenhuma com nenhum ser humano. Deus não tem obrigação nenhuma para com a minha vida. Deus não tem obrigação nenhuma para com a tua vida. Mesmo assim, a Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira, não porque Ele tivesse encontrado algo em nós. O amor dele é livre. Entenda isso. O amor do Senhor por você e por mim é um amor livre. Não existem condições que tenham feito com que Ele olhasse para nós com amor. Não, tudo era contrário a nós. O que a Bíblia nos ensina? Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos resgatou e nos trouxe a vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nenhum de nós por si só buscaria o Senhor.
É a Bíblia que me informa isso. E o fato de que eu e você, ainda que a duras penas buscamos ao Senhor, significa que uma obra extraordinária começou a ser feita em nós. E por desprezarmos o conhecimento do Senhor e da sua palavra, nós menosprezamos e acabamos desvalorizando essa grandíssima obra que o Senhor está fazendo em nós. Irmão, não tem coisa mais extraordinária do que isso. Do que um Deus santo, sublime, eterno, maravilhoso, olhar para uma criatura tão baixa quanto eu e me dar o poder de ser feito um filho dele. Isso só, irmão, já seria motivo mais do que o suficiente para vivermos a nossa vida prostrados aos pés do Senhor em eterna gratidão, porque o favor que Ele nos tem feito é impagável. O que isso tem a ver com lei, com graça, com vara, com cajado? Eu quero que você entenda comigo algo, irmãos. Precisa haver uma harmonia e um equilíbrio nessas coisas. Imagine comigo um arco e flecha, ou um arco, daqueles que você lança flecha. Você precisa de duas pontas, ok? Para botar aquele elástico, aquela corda, aquele cordão, será como é que é o nome daquilo? Sim ou não? Imagine que um lado é lei, imagine que o outro é graça. Imagine que você é a flecha que é colocada no centro daquele arco. Solta uma das pontas para ver se a flecha vai a algum lugar. Vai? Você precisa das duas pontas bem ajustadas. E você precisa de uma tensão que pega as duas pontas para que a flecha atinja o alvo. E é isso que esse texto que nós acabamos de ler nos ensina. Preste atenção, meu querido, preste atenção, minha querida. Ainda citando João, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você há de concordar comigo que essa posição que recebemos em Cristo traz consigo inúmeros privilégios, concordam? Mas não trazem só privilégios, trazem também deveres, trazem também responsabilidades, trazem também coisas que dizem respeito a uma nova natureza que precisa ser vivida. Pense você na qualidade de filho dentro da sua família. Você tem privilégios dentro da sua família. Você tem coisas que dizem respeito só à sua família e são coisas boas, são coisas maravilhosas. Mas você, na condição de filho, vive só de privilégios ou precisa abraçar algumas responsabilidades também? Agora analise-se na condição de um pai e de uma mãe de família. Você ama seu filho, você ama sua filha. Você dá a vida por ele e por ela. Você o cobre de privilégios e de bênçãos. E você faz com ele aquilo que muitas vezes você não recebeu, porque você diz, eu quero que o meu filho ou filha tenha o que eu nunca tive. Eu quero poder proporcionar a ele ou a ela aquilo que os meus pais não conseguiram me proporcionar. E eu sei que você vai concordar comigo nessa questão. Porque todo pai e toda mãe que ama o seu filho, que ama a sua filha, procede dessa forma. Mas também, esse pai e essa mãe fica profundamente entristecido e magoado quando os seus filhos agem com rebeldia e não assumem as responsabilidades da família. Verdade? Então precisa haver uma tensão entre as responsabilidades e os privilégios. E isso é verdade tanto com relação aos pais, quanto com relação aos filhos. Então nós aprendemos que a salvação é algo que traz inúmeros privilégios, mas também traz gigantescas responsabilidades, porque a honra da casa paterna repousa sobre os nossos ombros. Quem é o teu pai? É Deus. Eu não estou falando de honra terrena, eu não estou falando de glórias humanas, eu estou falando da natureza celestial, da glória do Todo-Poderoso, e nós vamos ver que Pedro fala isso nessa carta, nesse trecho que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui que fomos chamados para participar da glória e da virtude celestiais. A glória que há em Cristo, a virtude que há em Cristo, elas estão à nossa disposição para que participemos delas, para que nos apropriemos delas. E assim como você deve honra à sua família terrena, muito mais honra você deve à sua família celestial. Porque conforme a Bíblia diz em outros textos, existem pessoas
pelas quais a família de Deus e o Evangelho são vituperados, porque tais pessoas não estão honrando a casa paterna, pelo contrário, a estão envergonhando. De que maneira? Através das suas atitudes. Atitudes irresponsáveis, atitudes irreverentes, atitudes que não expressam, não revelam, não evidenciam nem de longe que essa pessoa é uma nova criatura, que essa pessoa carrega sobre os seus ombros a glória e a virtude de Cristo. Pessoas que acham que estão num arco bem centrado, mas cuja uma das pontas está solta. Isso é um problema antigo, irmãos, não é um problema de hoje. É um problema que sempre existiu. Os excessos da lei, os excessos da graça. Pedro, quando ele começa a escrever essa carta, ele não está escrevendo para o mundo. Aliás, há um sentido, entenda o que eu vou te falar. Existe um sentido em que a palavra do Senhor tem muito pouco, ou quase nada, a falar para o ímpio, a não ser que ele se arrependa e creia no Evangelho. Mas quanto aos filhos, cada vírgula fala. Cada vírgula é saúde, cada vírgula é medula, cada vírgula é vida para a nossa alma. Então Pedro, quando ele começa a escrever essa carta, ele dá o endereço certo e ele diz: eu estou escrevendo para todos aqueles que receberam fé por meio da justiça de Cristo. Para quem que Pedro está falando? Para o salvo. Para aquele que recebeu a justiça de Cristo. Para aquele que foi justificado pelo sangue vertido naquela cruz. Não é para o ímpio. Não é para o mundano. É para o filho. É para a família de Deus que Pedro está escrevendo aqui. E você encontra aqui Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui está o primeiro privilégio. Fomos justificados, fomos lavados, fomos reconciliados, fomos ligados à família de Deus, partilhamos e compartilhamos das glórias da natureza celestial na pessoa de Cristo. E por sermos quem somos, preste atenção nisso, é isso que Pedro está ensinando aqui, é isso que eu e você precisamos aprender. Ele diz: olha, vocês são salvos. Olha, vocês são justos por Cristo e em Cristo. Olha, vocês receberam fé por meio de Jesus. Vocês são da família de Deus. Então, por conta do que vocês são, versículo 3 diz que Cristo nos dá tudo quanto necessitamos para viver uma vida cheia de piedade. Filho, filha, dentro da sua família, seu pai, sua mãe, se esforçam até além das suas forças e condições, para que você tenha plenas condições de viver uma vida que condiga com o sobrenome da tua casa paterna. Teu pai te dá uma boa cama para dormir, tua mãe prepara boas refeições todos os dias, sua roupinha está sempre cheirosinha. Há sempre um clamor diante de Deus pela tua vida, se os teus pais forem santos. Teus pais se encarregam de tudo, para que você tenha tudo o que precisa, para ser o que você foi criado para ser. E é o que Pedro fala aqui: vocês foram feitos filhos de Deus. Repousa sobre vocês a honra da casa paterna. Por isso, Deus os reveste de tudo quanto vocês precisam para viver a vida espiritual. Pedro faz questão de enfatizar aqui que não nos falta absolutamente nada para que vivamos à altura do nosso chamado. Irmãos, Deus é tão santo que Ele não se contenta somente em abrir a porta para que eu e você entremos. Depois de termos entrado, Ele ainda nos supre de tudo quanto precisamos para honrá-lo.
Ele não se satisfaz tão somente em nos arrancar das mãos de Satanás e nos colocar no seu regaço, no seu braço, no seu colo. Ele diz: agora todos saberão que eu sou teu Pai. E Ele faz isso nos suprindo de tudo o que precisamos para manifestarmos a glória dEle na terra. Então, meu querido, minha querida, nós nunca poderemos dizer que não recebemos os recursos, que não recebemos os suprimentos de que nós precisamos para agir como um filho, como uma filha de Deus. Essa desculpa, eu não posso, eu não consigo, não condiz com um filho, com uma filha de Deus. Não estou aqui defendendo a ideia de um super-homem, de uma super-mulher, mas de alguém que mesmo na fraqueza, sabe que da fraqueza pode tirar força, porque é Deus quem lhe supre. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por quê, irmãos? Porque de outra maneira, nem você, nem eu poderíamos participar do que ele fala nos versículos seguintes, da glória e da virtude da sua pessoa. Se ele não nos suprisse com as ferramentas, com os recursos de que nós precisamos, nós não só não participaríamos da sua glória e da sua virtude, nós deixaríamos de participar da sua natureza divina. É o que você encontra aqui no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito grandes e preciosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, ou participantes juntamente com ele. Com quem? Com Cristo, da sua natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Enquanto a natureza divina se manifesta em nós, irmãos, as corrupções que antes reinavam em nosso corpo mortal, elas vão perdendo cada vez mais força. E à medida que vamos nos aproximando do Senhor, as coisas referentes à antiga natureza, elas vão ficando cada vez mais distantes de nós. Então, do que Pedro está falando aqui, de privilégios e responsabilidades. Pedro está falando aqui das maravilhas de ser um filho de Deus, das maravilhas de ser um cristão. Pedro está falando aqui das glórias de sermos participantes da igreja do Cordeiro de Deus. Lembra que eu falei no começo, irmãos? Uma das 3 coisas mais extraordinárias reveladas nas Escrituras é a nossa salvação. Em grau de grandeza, arrisco eu, limitado que sou, pobre que sou, fraco que sou, mas arrisco eu dizer que estão em pé de igualdade a criação, a encarnação e a salvação, porque as 3 são obras sobrenaturais operadas por Deus na pessoa de Cristo. As 3 não teriam condições de ser trazidas à existência, a não ser o poder extraordinário de Deus agindo em Cristo. A criação é algo extraordinário. Imaginar que Deus disse haja e houve, é uma coisa que não cabe na nossa cabeça. Imaginar que o Deus eterno, imortal, invisível, mas real, nasceu numa manjedoura, na forma de um bebê indefeso, é demais para a nossa compreensão. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, é demais para a nossa cabeça, queridos, é extraordinário. E tudo isso culmina, tudo isso vai até a nossa salvação, que é igualmente poderoso, é igualmente extraordinário, é igualmente sobrenatural. Então Pedro fala dos nossos privilégios, a glória do Senhor, a virtude do Senhor, a natureza do Senhor sendo colocada em nós. Mas como Pedro precisa manter essa atenção, irmãos, para que os seus filhos na fé, para que as suas ovelhas pudessem alcançar com legitimidade os céus, ele precisou falar não só dos privilégios, mas também das responsabilidades que acompanham a vida de um crente. E ele continua no versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que Pedro está falando aqui? Reúnam todo o empenho que vocês têm, toda a força que vocês conseguirem juntar, faça isso agora. Ainda que seja pouca a tua força, junta tudo que você tem, pega aí, vai vasculhando cada cantinho do teu interior e coloca à disposição e a serviço do Senhor. Ele diz, por isso mesmo,
Por isso mesmo o que, irmãos? Já que vocês participam da glória, já que vocês participam da virtude, já que vocês participam da natureza dele, por isso, já que vocês são salvos, já que a graça os alcançou, já que a palavra deixou de ser vara para se tornar um cajado, por isso, reúnam a vossa diligência e associai a vossa fé à virtude. Lembra que Pedro começa a carta falando sobre fé que foi dada? E aqui ele diz, associai com a fé a virtude. O que essa palavra associar significa? Significa alimentar, significa suprir, significa juntar. Então ele está dizendo, olha, por conta disso tudo que eu falei para vocês, alimentem a fé que vocês receberam pelo sacrifício de Cristo, com a virtude. Sabe o que significa virtude, irmãos? Excelência moral. Me dá um exemplo de excelência moral. Você não faz nada, absolutamente, que possa ser comparado ao que o ímpio faz. Por mais natural que seja, por mais lícito que seja, se dá para comparar com o que o homem natural faz, você não faz. Porque o teu objetivo é agradar aquele que te chamou. Excelência moral fala de você fazer todas as coisas para a glória de Deus. Olha, vocês receberam fé, alimentem essa fé, vivendo uma vida santa. Vocês receberam fé, alimentem essa fé, sendo diferente daqueles do mundo. Vocês receberam essa fé, alimentem essa fé, nutrindo desejos e sonhos que são diferentes dos sonhos e dos desejos daqueles que não servem a Deus. É isso que fala a respeito de excelência moral, de virtude. Virtude não é poder nesse texto. E nós confundimos virtude com poder. Aqui é excelência moral. Aqui é modo de vida. Isso é virtude. Mas ele vai mais à frente. Com a virtude, o conhecimento. Olha, depois que vocês alimentaram a fé com a excelência moral, alimentem a excelência moral com o conhecimento. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está falando que nós precisamos ter entendimento, uma visão correta da verdade. Ele está dizendo que a verdade ela precisa ser compreendida e aplicada. Isso é o conhecimento bíblico. É quando eu pego uma informação das Escrituras, deixo que ela desça ao meu coração e permito que aquilo me conduza a uma ação. E ele está dizendo, sabe como você faz para alimentar a tua excelência moral? Estude a Bíblia. A Bíblia diz para eu fazer assim. Você vai e faz assim. A excelência moral é alimentada e a tua fé é reforçada. Agora, quando você vê as Escrituras e diz, faça assim, você diz, acho que não é bem assim. Você deixou de alimentar a virtude. Logo, a tua fé deixou de receber alimento. E aí a tua vida espiritual, ele continua. Com o conhecimento, o domínio próprio. O que significa alimentar o conhecimento com domínio próprio? A palavra te dá uma instrução, a palavra te dá uma injunção. Você pega o teu corpinho lindo e diz assim, você vai obedecer. Mas eu não quero, você vai obedecer. O nosso maior inimigo não é nem o diabo, sou eu mesmo, a minha carne, a minha velha natureza. Paulo fala disso em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, diz ele. O que significa domínio próprio? Você subjugar a tua natureza humana. A tua carne morre de vontade de fazer uma fofoca. Aí você vai para o conhecimento. A Bíblia diz que Deus abomina o mexerico. Que tem 6 coisas que Deus abomina. A 7ª, a sua alma se aborrece demais. É aquele que causa intriga e fofoca entre os irmãos. Aí o que você faz? Ai, mas está coçando. Cala a boca. Bota junto com a máscara uma mordaça. Eu estou tentando trazer algumas instruções práticas para nós entendermos esse texto, porque isso aqui não diz respeito a uma teoria nem uma ideologia, irmãos. Isso diz respeito a uma nova vida que precisa ser vivida pelos filhos do Senhor. O que é domínio próprio? Você tem um vício, seja ele qual for,
só uma olhadinha. Mas aí você olha a palavra e diz assim, que os teus olhos sejam santos. Só uma olhadinha. Jesus ensinando os seus discípulos lá no Evangelho de Mateus, ele disse, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela para longe de ti. Porque é melhor entrar no reino sem uma das mãos do que o corpo todo ir para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho e lança ele longe de ti, porque é melhor entrar no céu mirolho, caolho, cego, do que o teu corpo inteiro saudável para o inferno. O que Jesus está ensinando, irmãos? Que a nossa atitude com relação ao pecado deve ser radical. Ele não está falando que você precisa arrancar um membro literalmente. Ele está ensinando que a tua atitude para fazer frente ao pecado deve ser uma atitude radical. Por quê? Porque o pecado não vai te poupar e não vai usar de misericórdia com você. Ele vai te destruir. Ele vai me destruir. Então a minha atitude para com o pecado deve ser tão enérgica quanto a atitude do pecado contra a minha vida. Amém? Alimente a fé com a virtude. Alimente a virtude com o conhecimento. Alimente o conhecimento com o domínio próprio. De nada adianta, meus queridos, eu e você, estarmos com a cabeça cheia de Bíblia e as nossas mãos balançando ao vento, as nossas pernas cruzadas, e não caminharmos na direção daquilo que aprendemos. É inútil. O que Jesus fala no final do Sermão do Monte? Um homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o cara que constrói a sua casa num banco de areia. Está ferrado. Alimente o domínio próprio com a perseverança. O que significa perseverança? Resistência, persistência. Você pisou na bola naquele mesmo erro 10 vezes e você diz, eu não aguento mais. Tenta mais uma. Você olha as tuas circunstâncias à volta que te fazem pecar e você diz, cara, eu não tenho mais força, eu estou sem ar, eu estou sem fôlego. Não joga a toalha branca, a bandeira branca. Resista. Você só tem condições de alimentar o domínio próprio se você resistir. Você está percebendo que uma coisa está ligada na outra? E tudo está relacionado à fé? Resista. Pô, mas o assédio do mundo está demais. Resista. Eu não sei se eu vou conseguir. Resista. Sozinho eu não consigo. Procure um irmão para te ajudar. É para isso que a igreja do Senhor existe. É para que andemos juntos, para que nos ajudemos uns aos outros, para que nos fortaleçamos uns aos outros quando a gente está fraco. Busca ajuda. Aquele que se isola, fala Provérbios, ele se insurge, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. E levantar-se contra a verdadeira sabedoria é levantar-se contra o próprio Deus. Quem sabe lá a provisão que você precisa para resistir está na vida do teu irmão e você não tem a humildade de chegar para o teu irmão e dizer, cara, me ajuda porque eu estou ferrado nesse assunto. Resista. É a única maneira de você alimentar o domínio próprio. Persista. Está doendo? Aguenta firme. Está machucado? Aguenta firme. Dá vontade de desistir? Aguenta firme. Está com vontade de jogar a toalha? Caminha mais um pouquinho. Não é dito entre os atletas de alto nível que depois que eles chegam no limite, eles ainda têm 25% a mais de gás para queimar na frente? Não se diz isso dos atletas? Deixa eu te lembrar uma coisa. Quem vive em você e em mim é ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo da verdade. E garanto para você que ele supre muito mais do que 25%. Alimente a perseverança com a piedade. Piedade significa viver com reverência, com lealdade e com obediência a Deus. Tema ao Senhor, porque o temor ao Senhor te dará forças para resistir. Tendo forças para resistir, o teu domínio próprio é alimentado. Tendo o domínio próprio alimentado, você alimenta o conhecimento, a virtude e a fé. Como importa que um filho de Deus viva nessa terra? Com os pés na terra, mas os olhos no céu. Teve uma coisa que o pastor Evaldo falou aqui há muitos anos, e eu gravei aquilo, nunca mais esqueci. A graça da garça. A garça é uma ave que tem as pernas bem compridas, é isso? E ela anda nos lamaçais. E a plumagem dela é branquíssima. Apesar de ela estar com os pés na lama, as penas dela estão sempre
alvas. O que me ensina a graça da garça? É o Filho de Deus caminhando nessa terra. Ele é obrigado a caminhar aqui. A vida cristã não se desenvolve numa estufa. A vida cristã se desenvolve num campo de batalha. Tem cheiro de morte, tem cheiro de sangue, tem inimigo por todo lado. Tu não pode baixar a guarda um minuto, senão vem alguém te dar uma rasteira. É ali que se vive a vida cristã. Como é que você vai vencer? Só se os teus olhos estiverem postos no céu. Só se você lembrar a tua alma todo dia de que você é peregrino aqui, de que tudo que você está vivendo vai passar um dia. Assim viveram os santos do passado, irmãos, fazendo pouco caso das suas circunstâncias difíceis nessa terra, porque eles tinham em vista a recompensa eterna. Alimenta a perseverança com a piedade, ou seja, com temor ao Senhor, com lealdade ao Senhor, seja fiel. Se o Senhor te pede A, não tenta fazer A e B, faça A. Lembra de Saul, que desobedeceu ao Senhor várias vezes, tentando dar um jeitinho de fazer à sua maneira aquilo que Deus lhe havia pedido? Não faz. Se Deus te pediu A, faz A. Alimente a piedade com a fraternidade. Fraternidade no original vem daquela palavra que eu e você usamos para amor entre amigos, no Filéu, Filadélfia. Como é que eu alimento o meu temor a Deus? Considerando você. É o segundo grande mandamento. Ame o teu próximo. E Jesus ampliou esse mandamento quando ele disse: ame o teu próximo como eu te amei, camarada. Como é que eu manifesto e alimento a piedade, o temor, a lealdade, a fidelidade, a obediência a Deus? Quando eu te considero. Quando eu tenho coragem de tirar os olhos do meu umbigo para olhar para você nos olhos, para considerar você, para interceder pela tua vida, para te ajudar. Quando eu, mesmo quando minado na minha mente a respeito do meu irmão, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, aquilo outro, decido pela orientação do Espírito, abafar essas vozes e dizer: ele é meu irmão, ele é membro do mesmo corpo do qual eu faço parte, porque eu desejaria o mal a ele, porque eu quereria o mal a ele, será que eu sou tão louco assim de prejudicá-lo, sem perceber que prejudicando ele eu vou me prejudicar? Afinal, a honra da casa paterna está sobre os meus ombros. Alimente a piedade com a fraternidade. E alimente a fraternidade com o amor. Essa palavra amor é ágape, aquele amor de Deus, é o amor incondicional. Como é que você vai conseguir amar o teu irmão como Cristo te amou? Só pelo amor de Deus no teu coração, irmãos. Deus não olhou para nós no sentido de tentar achar em nós alguma coisa que o atraísse. Ele nos amou mesmo assim. Esse é o amor que nós devemos manifestar. Um amor incondicional. Só o amor incondicional alimenta o amor fraternal, que alimenta a piedade, que alimenta a perseverança, que alimenta o domínio próprio, que alimenta o conhecimento, a virtude e a fé, que foi o que Deus nos deu de presente por causa da justiça de Cristo, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Você percebe a ligação íntima que há entre uma coisa e outra? Você percebe quantos privilégios e quantas responsabilidades um filho, uma filha de Deus tem? Deixa eu falar, queridos. A preocupação de Deus não é te fazer feliz, é te fazer santo em primeiro lugar. Tem um monte de gente indo feliz da vida, dando risada para o inferno. Porque eles dizem: Deus não existe, comamos e bebamos, amanhã vamos morrer mesmo. Vamos meter o pé na jaca. O principal objetivo do Senhor com relação à minha vida não é me fazer feliz, é me fazer santo. Porque Ele é santo. E se Ele é santo, importa que eu, como filho, seja santo. Porque se eu quero ir para o céu, eu preciso ser santo, porque lá não entra pecado. Lá não vai entrar quem faz uma profissão de fé e vive a vida de qualquer maneira. Lá vai entrar santo. Aquele que tem a fé bem nutrida e alimentada pelo exercício dessas virtudes complementares. E eu não estou falando que isso aqui é uma condição para ir para o céu, me entenda. Isso aqui é uma prova incontestável de que Ele te salvou de verdade. Então nós temos 7 complementos à fé verdadeira. 7 coisas que precisam ser nutridas: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Aí o versículo 9 diz:
Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Como é que se conhece uma árvore? A Bíblia ensina, pelos frutos. Como é que se conhece um crente? Pela profissão de fé ou pelas verdades manifestadas e evidenciadas na sua vida? Lembre-se que Jesus também disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, ser usado por Deus não me recomenda para a salvação. Deus usou mula, Deus usou Ciro, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Faraó, Deus usou tanta gente ruim que hoje está no inferno. Então, ser usado por Deus não é garantia de aceitação. Você precisa estar aliançado com Ele. Amém? Aqueles a quem estas coisas não estão presentes, essas coisas todas que nós falamos, é cego. Ele vê só o que está perto. O que significa isso? Ele consegue enxergar só o que é terreno. Ele consegue enxergar só o que é temporal. Ele consegue enxergar só aquilo que diz respeito à sua vidinha medíocre nessa terra. Ele não consegue levantar os olhos para o céu e ver que depois disso aqui tem algo maior, algo melhor. Sou eu que estou dizendo, é o que nós estamos lendo aqui. Por quê? A Bíblia continua, porque essas pessoas esquecem da purificação dos pecados de outrora, ou seja, vamos voltar lá no começo, elas não valorizam essa tão grande salvação que os alcançou. Salvação? Tolo dele que foi lá pendurar na cruz. O irmão aqui pesado, quando você vive a sua maneira, é isso que você está falando do sacrifício vicário de Jesus lá naquela cruz. Leia a carta aos Hebreus e você verá. Você está calcando aos pés o sangue de Cristo, quando você vive a tua maneira. Deus não me salvou e não te salvou para que vivamos do nosso jeito. Deus te salvou e me salvou para que vivamos do jeito dele. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, o teu empenho ele tem que ser crescente. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O que o texto está falando aqui? De condições para que eu seja salvo? Não, o texto é muito claro e está falando aqui de provas concretas que dizem respeito ao fato de que eu fui salvo. Quem não foi salvo não tem condições de manifestar essas coisas que eu acabei de falar. Só o salvo consegue. De maneira que a tua salvação e a minha salvação são comprovadas por essas manifestações. Quem entendeu? Essas coisas não são condições para eu alcançar o céu. Amém? Essas coisas são provas incontestáveis de que eu fui alcançado por Jesus para ir para o céu. Amém? Então confirmem a vocação, ou seja, provem a vocação, confirmem a eleição, ou seja, provem que de fato vocês são eleitos. É nesse sentido que o outro texto sagrado diz que é com esforço que se alcança o céu. Não no sentido de que eu preciso apresentar condições, mas no sentido de que eu preciso provar algo que já me foi feito. Como é que eu provo que a Amanda e a Sara são minhas filhas? Elas são parecidinhas contigo? Talvez não. Legalmente falando, eu vou precisar pegar o quê? A identidade. A questão de natureza, bem colocado, vou usar o teu exemplo. Mas a identidade pode falar qualquer coisa. O meu sogro diz que papel aceita qualquer coisa. Como é que eu vou provar? DNA não mente. Pelo DNA eu posso comprovar que a Amanda e a Sara de fato são minhas filhas. Qual é o DNA que corre dentro de você com relação ao Senhor? Um filho da luz ou um filho das trevas? Um filho da misericórdia ou um filho da ira? Um filho de Deus ou um filho do diabo? Porque não tem meio termo na vida cristã. Ou é ou não é 8 ou 80. Aqui, nesse sentido, Deus é muito Caxias. Jesus falou, né? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vocês entenderam?
Meu coração está cheio de temor aqui, irmãos. Nós precisamos colocar essas coisas em tensão. Tensão no bom sentido. Lembra do arco, né? As duas pontas bem ajustadas e você no centro sendo puxado rumo ao alvo. Não tem outro jeito, queridos. Deixa eu te perguntar, o que você tem feito dessa tão grande salvação que foi oferecida a você? Você tem vivido para a glória de Deus? Ou a tua maneira de viver tem envergonhado a casa paterna? Irmãos, sabe o que depõe contra nós? Não é que nós, entre nós, saibamos dos defeitos uns dos outros. É que os de fora olhem para nós e tenham dito: que família desprezível é essa tal de família de Deus? Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Que é necessário que tenhamos bom testemunho, não dos de dentro, dos de fora. Eu e você podemos nos suportar nas nossas falhas, mas quem está do lado de fora da família não tem essa obrigação. Você está entendendo? E qual foi a responsabilidade que nós recebemos? Manifestar na terra a glória do Senhor. E só vivendo uma vida de verdade em Deus é que isso é possível. Irmãos, eu não vim aqui condenar ninguém. Eu vim aqui falar de privilégios. Eu vim aqui falar que existe uma vida que precisa ser vivida por aqueles que dizem ser filhos de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada é como se fosse um corpo, para você entender. E a maneira como eu e você vivemos a vida cristã é como se fossem os enfeites desse corpo. Você entende? Imagine que a Bíblia Sagrada é um corpo. A maneira como eu vivo, como você vive a vida cristã, pode representar um enfeite nesse corpo. Quem sabe um brinco, quem sabe um colar, quem sabe um vestido. E as pessoas lá fora não vão ver o corpo, mas vão ver a maneira como esse corpo está enfeitado, está adornado. E vamos combinar como a igreja tem sido mal vista lá fora, né, irmãos? Sabe de quem é a culpa? Minha. E sua? Papai, o Senhor vem buscar um povo santo. E o Senhor nos deu tudo o que precisamos para vivermos vida santa. Mas a nossa teimosia e incredulidade nos tem mantido afastados dos teus caminhos, mesmo quando afirmamos com os nossos lábios que estamos no teu caminho. Tal profissão de fé não vai me salvar. Dizer que eu conheço a Bíblia não vai me salvar. Dizer que eu vou na igreja 2, 3 vezes por semana não vai me salvar. Citar textos bíblicos de cor não vai me salvar. Dizer que eu sou melhor do que o outro não vai me salvar. Pai Santo, perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos e ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo a vivermos de maneira que o Senhor se agrade. Que o Senhor possa nos colocar como selo em Teus braços, Senhor. E que não venhamos nos envergonhar de que somos Teus filhos. E de que o Senhor não venha se envergonhar de nós quando os outros olharem para nós, porque eles vão saber que estamos honrando a casa paterna. Pai Santo, esclarece o coração do meu irmão e da minha irmã. Por favor, Espírito Santo, faça com que o meu irmão e minha irmã entendam essa palavra. Nos ajuda, Deus, a manifestar e evidenciar, Deus, as características de uma nova vida. Nos ajuda a alimentar essa fé que uma vez por todas foi dada aos santos, para que possamos glorificar-te aqui nessa terra. E para que naquele dia, Deus, quando formos colocados diante do teu trono de glória, não tenhamos motivo, Senhor, para ficar perturbados.
mas que tenhamos alegria no coração ao ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, e possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nos faz conscientes, Deus, de que somos peregrinos nessa terra. Nos faz conscientes de que somos como aquela garça que anda na lama, mas que não se dá o luxo de sujar as penas, porque depois ela não conseguiria voar. Senhor, nos ensina a caminhar nessa terra de maneira ordeira, de maneira santa, de maneira, Senhor, a adornar o Evangelho que professamos. Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, que sempre que os nossos pés se sujarem por andarmos nessa terra vil e desprezível, possamos ser lavados pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a levantar os nossos olhos para o céu e ao mesmo tempo nos ajuda a inclinar os nossos olhos para a Tua palavra, que é a verdade. Eu peço em nome de Jesus Cristo também te agradeço. Amém. Amém.